Evangelho do Senhor Jesus, conforme Lucas escreveu, capítulo 24, versículos 13, 14 e 15. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que está aqui nessa noite. Muito obrigado porque tu és o Deus que fala conosco, Senhor. E eu creio que o Senhor há de fazer o infinitamente mais, como o Senhor já tem feito hoje, ao longo da semana, na próxima quarta-feira, como foi tremenda a quarta-feira passada. Deus, traz vidas para este lugar, para que sejam curadas, e que o Senhor continue operando maravilhas que só o Senhor pode operar. Usa mais uma vez a minha vida e a do Clay para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Meus amores, é interessante que nós vivemos em uma geração que mais do que nunca, porque nós somos confrontados e ao mesmo tempo somos pressionados. Muitas vezes nos sentimos na obrigação de tomarmos decisões, e essas decisões na maioria das vezes são precipitadas, e nós não conseguimos calcular o preço que nós viremos a pagar por causa de escolhas erradas. É interessante que nós estamos vivendo em uma geração tão imprudente, que muitas vezes somos levados pelo emocional e não pelo racional. E em contrapartida também já outras pessoas vivem outro extremo, elas são levadas pelo racional e não pelo emocional. E o desequilíbrio de tudo isso leva o ser humano a extremos perigosos. E eu quero falar nessa noite bem rapidinho aqui, sendo objetivo e direto, sobre o preço da precipitação. Muitas vezes dá certo algumas atitudes que nós tomamos, e elas começam a fluir, porque nós cremos que temos um Deus que transforma a maldição em bênção. Mas na grande maioria das vezes nós corremos um risco muito grande, quando nós decidimos por causa da nossa realidade, precipitadamente com quem nós casaremos, quando nós decidimos quem vão ser os nossos amigos, enquanto a palavra nos manda experimentarmos, quando decidimos investir algo financeiramente para não perdermos a oportunidade, dificilmente paramos para ouvir a Deus, para sentirmos paz em algo, clamamos para que Deus abra uma porta, mas muitas vezes temos a insegurança se foi Deus que abriu ou não. Mas para não perdermos a oportunidade, nós somos pressionados pelo meio e nós passamos por aquela porta. É impressionante como Jesus ele agia diante das pressões. Nós vemos que levaram até o Senhor Jesus, conforme o Evangelho de João capítulo 8, uma mulher que foi pega no ato de adultério. E naquela ocasião estavam testando Jesus, dizendo: Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés manda apedrejar. Jesus estava no templo escrevendo ali no chão, e eles queriam uma resposta imediata, pastor Gledson, do Senhor Jesus. Só que Jesus continuou escrevendo no chão. Ele só respondeu quando quis responder, e quando entendeu que era a hora pronta de responder, a hora certa de responder. Então ele se levanta e ele diz: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos, conscientes da sua realidade, foram atirando as pedras no chão e foram saindo de um por um. Jesus, ele não cedia às pressões, ele sabia agir na hora certa. É tanto que quando nós vemos o primeiro milagre que o Senhor realizou em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, ele realizou sim a transformação da água em vinho, mas não de imediato, assim que Maria informou para ele daquilo que estava acontecendo. Que tenho eu contigo, disse Jesus, não é chegada a minha hora, mulher. Ele não disse que não faria, ele disse que não faria naquela hora. Então o Senhor, ele sabia dar um não, e ele não se precipitava. É interessante que 2 dos discípulos, um chamado Cleopas e o outro, não temos a identidade do nome, mas possivelmente amigo de Cleopas, eles moravam em Emaús, mas eles caminhavam com o Senhor Jesus e eram discípulos do Senhor Jesus, e viram todos os milagres e realidades, aquilo que o Senhor havia manifesto como sendo o próprio Deus. Não só um profeta poderoso em obras, em fé, em atitudes, mas o próprio Filho de Deus que veio para redimir essa geração.
E diz a palavra, conforme o texto, quando eles conversam e dialogam com o Senhor Jesus, que eles sabiam daquilo que as mulheres haviam contado, que foram até o sepulcro, e Maria não encontrou o corpo do Senhor Jesus, encontrou a pedra removida e 2 anjos que ali estavam. Mas é interessante que no terceiro dia, logo na parte da manhã, Emaús ficava como aldeia, a distância era de 70 estádios, e diz a palavra que naquele momento, antes de saberem de fato se Jesus havia ressuscitado ou não, eles decidem sair de Jerusalém e irem até Emaús. E é interessante que Emaús era uma pequena aldeia da antiga Palestina. E indo a caminho de Emaús, eles se precipitaram em uma decisão de irem embora. Por que que eles decidiram ir embora no terceiro dia? O que os levou a tomar uma decisão precipitada? A saírem de Jerusalém, sem esperar o dia ser concluído, para de fato verificarem, testificarem as informações de que Jesus havia ressuscitado. Primeiro aspecto que nos leva a um ambiente de precipitação é quando nós estamos angustiados interiormente, é quando nós estamos atribulados e entristecidos. Nós queremos uma válvula de escape para sairmos daquele ambiente de angústia. Nós não queremos permanecer, e de uma certa forma isso é uma autodefesa do ser humano. Só que isso pode me levar a ter conclusões precipitadas, a ter atitudes precipitadas daquilo que Deus ainda vai fazer. Jacó ficou sofrendo, não, Esaú vem se vingar de mim, não era uma vingança, era um reencontro. E tem gente aqui já morrendo de véspera. Porque eu não vou ter dinheiro para pagar o cheque, eu não vou ter dinheiro para cobrir o cartão, eu não vou ter dinheiro para passar o Pix, eu não vou conseguir alcançar essa cura emocional, espiritual, física. Essa semana eu estou criando a expectativa de que a minha família vai viver um milagre, mas eu acredito que isso não vai ser possível pela minha realidade. Quem disse a você que não? Se Deus é o Deus que surpreende, que faz do nada tudo, que tira o que está em cima, coloca embaixo, mas também tira o que está embaixo e coloca em cima. E sofremos e concluímos o que queremos concluir. Por quê? Porque toda decisão tomada dentro da instabilidade emocional é perigosa. Você vê fantasma quando Jesus está andando sobre as águas. Você vê jardineiro quando Jesus está no jardim. Você vê estrangeiro quando Jesus está andando com os discípulos. Então nós precisamos entender que nós muitas vezes estamos tomando decisões em cima de um desespero emocional. Minha irmã, você que está solteira, você não está apodrecida não, você é uma mulher de Deus. Deus tem um varão ungido para você e lindo. Você homem que está solteiro, Deus tem uma princesa para você. Você não está podre não, meu irmão. Você não tem que provar nada para ninguém não, quem te conhece é o Senhor. Você tem um chamado e Deus não descartou o chamado. Deus chamou Moisés e quando foi com 80 anos, depois de 40 anos, fugitivo do Egito, o Senhor tem um encontro com ele e se manifesta por meio de uma sarça. Quem foi chamado desde o ventre, pode passar o tempo, podem passar as estações, mas a palavra e a promessa de Deus se cumprirá. Se Deus diz que vai dar um filho, Ele vai. Se Deus diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Se Deus disse que vai remover a pedra da sepultura, Ele vai remover. Não se precipite. Segundo aspecto que leva o ser humano à precipitação é ter um cobaia precipitado do seu lado. Pronto, se o marido e a mulher forem precipitados, só Jesus na causa, porque nenhum segura o outro. Um é para ser o equilíbrio do outro, mas se ambos são precipitados, só Jesus. É alguém que te influencia, vamos, é isso mesmo, você está certo, ele morreu, não ressuscitou. Estão dizendo, mas não vimos nada. Angustiados e entristecidos, Jesus começa a andar com eles e começa a perguntar o que vocês estão comentando, o que vocês estão conversando, vocês estão angustiados e entristecidos.
Deixa eu colocar algo de Deus hoje aqui para você. Não se precipite nas suas escolhas e nas suas decisões. Você está emocionalmente abalado e atribulado, e você pode decidir errado. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai operar. Mas o contexto à minha volta não fortalece a minha fé. Você não precisa que o contexto te fortaleça. Você precisa da palavra que foi liberada de Deus sobre a sua vida, e ela é suficiente para que você possa crer e confiar que Deus fará, que Deus agirá, mesmo em meio às suas impossibilidades. O que é que eu vou fazer? Aquietar o coração e ver a mão poderosa de Deus agindo. Recebe essa palavra. Então, de repente, você tem alguém que não te ajuda. Camarada está doente emocionalmente. Chega uma pessoa pior para botar fermento, para que ela saia da igreja. Só vai mudar de hospital, porque enquanto lidar com o ser humano, vai lidar com defeitos, com desafios, com problemas. Eu falei quarta-feira e repito. Quantos estavam aqui quarta-feira? Só tem a minoria, só tem um jeito de você não ter mais problema. Sabe o que é, Iago? É pedir para morrer, para Jesus levar. Aí na eternidade não vai ter mais choro, nem ranger de dentes, não tem mais sofrimento. Mas é interessante que quando você tem uma pessoa do seu lado que se precipita, ela vai com você. Não é gente que é como o moço que estava com Saul. Saul, não vamos voltar para casa não, tem um profeta aqui em Zuf, e ele pode nos direcionar onde estão as ovelhas. Ovelhas são jumentas perdidas do seu pai. Não vamos voltar não. Muitas vezes uma pessoa não tem um servo como de Naamã. Meu Senhor, se fosse algo mais difícil, o Senhor não faria? Quanto mais mergulhar no Jordão 7 vezes. Muitas vezes precisamos andar com pessoas que nos confrontem, com pessoas que estão enxergando além de nós, com pessoas que têm um olhar da fé, com pessoas que enxergam que fugir da situação só vai mudar de endereço, que fugir do problema não vai solucioná-lo. É apenas você colocar um curativo sem medicação na sua ferida. Vai piorar o ferimento, vai piorar o estado. As pessoas tomam decisões, não é porque Deus mandou, é porque elas estão feridas, e elas querem que o médico dos médicos a todo custo dê alta. Fala uma coisa aqui para você. Eu tenho uma reação alérgica estranha. A medicação chamada Plasio, quando ela é colocada na minha veia. Eu cheguei com infecção intestinal, minha mãe falou isso, minha esposa, eu também. E sem passar aquela náusea, aquele mal-estar, foi internado porque estava triste a situação. De repente, aplicaram a medicação, não resolveu. A febre alta. Eu falei, mãe, não está dando certo. Minha mãe foi lá, falou. Minha esposa estava com as meninas pequenas. E de repente, eu comecei a sentir algo diferente no meu organismo. Começa a me subir um calor, dá uma tremura muito grande, como se o meu coração fosse explodir. E de repente dá uma vontade de correr, como se você fosse louco, porque eu sinto enxaqueca aguda. É a reação que essa medicação me traz. E de repente eu falei, mãe, aplicaram a Plasio em mim, porque eu estou sentindo os sintomas que ela me dá. Minha mãe disse, não é possível, porque eu já disse que você tem alergia, que você tem reações em relação a essa medicação, que você não pode tomar Plasio. Eu digo, mas aplicaram. Mãe, eu quero sair daqui. Mãe, me tira daqui, eu vou morrer. Eu comecei a dizer isso. Ela disse, meu filho, tenha calma. E ela pegou na minha mão, ela disse, olha, vem cá, o que foi que aplicaram nele? Aí a moça falou, a Plasio. Mas ele não pode, ele tem reação alérgica. E naquele momento eu falei, médico, pelo amor de Deus, me dê alta, me tire do soro. E ele disse, você não está recuperado, eu não vou te dar alta. Eu sei que os efeitos passaram. E naquele momento Deus falou comigo o seguinte, no desespero nós queremos correr do lugar onde nós estamos sendo tratados. No desespero nós queremos abrir mão
do lugar onde nós estamos sendo tratados para que haja cura. Eu sei que houve um erro, haviam outras medicações que eles poderiam aplicar intravenosa, e aplicaram uma medicação na qual eu não podia por causa da reação alérgica, mas isso me fez entender que o desespero leva o ser humano a querer correr, e os discípulos saíram de Jerusalém sem verem a ressurreição, sem verem a manifestação do poder de Deus. Mas eu tenho algo maravilhoso para falar aqui para você, e às vezes a vida, como ela fez comigo, pode ter aplicado em você uma plasia, meu filho, e você está desesperado. Eu quero correr, eu quero abrir mão da família, eu quero abrir mão da igreja. Hoje eu estou decidido a não permanecer mais, hoje eu estou decidida a ir embora. E Deus diz: tenha calma que eu estou cuidando de você, eu estou sarando as suas feridas. Você fugiu, mas eu vim atrás de você, porque eu não abro mão de você. Eu te amo e eu vou te levar ao centro da minha vontade. Aí de repente sai o Senhor e vai ali conversando com eles. Só que quando nós estamos em estado de sofrimento, a precipitação leva o ser humano a cauterizar a mente. Meu Deus, tem hora que dá compaixão, mas tem hora que dá raiva. Ou coisa ruim é você tratar com gente cabeça dura. Está doente emocionalmente, é o que ele pensa, é o que ela pensa, e ponto final. Não consegue enxergar outra coisa. É como o filho mais velho na parábola do filho pródigo. O pai o amava: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você poderia ter dado a festa que você quisesse, os novilhos são nossos, os cordeiros também. Mas ele só estava preocupado, achando que o pai amava mais o irmão que estava perdido, porque deu uma festa para ele. E o pai disse: meu filho, você tem a liberdade de fazer a festa, tudo que eu tenho é teu. Quando alguém decide enxergar mal outra pessoa, só o Senhor para quebrar esse coração. Ela não consegue ver as virtudes. Para ela nada presta na igreja, para ela nada presta no trabalho. Todo funcionário é ladrão, todo dono é mau caráter, é explorador. Por quê? Porque ela construiu essa imagem. Mas nós precisamos permitir que o Senhor venha desconstruir em nós aquilo que os traumas, aquilo que as debilidades, aquilo que o mundo construiu, aquilo que tentou nos lesionar, nos colocar para baixo. Que você não possa mais interiorizar, mas que você possa captar, assimilar, trazer para o seu interior e dizer: Deus, eu quero ser cirurgiado pela tua presença, eu quero ter um novo coração, eu quero sentir o teu perfume, eu quero permanecer em Jerusalém. Terceira característica é essa: infelizmente tem gente que está com a mente cauterizada. Você está dando murro em ponta de faca. Você vai orar, a pessoa está resistente, coração adoecido. Quarta característica que leva o ser humano à precipitação é a pressa. Já é cedo e ele não ressuscitou, ele não apareceu. Diga para o seu irmão, diga: Deus trabalha no tempo dele. Diga: segure a sua ansiedade. Fala assim para o seu irmão, diga: segura a sua ansiedade, senão vai se machucar com espinhos, vai fazer escolhas erradas. Muitas vezes o Senhor está prestes e a ponto de colocar algo nas suas mãos. Eu sei que é exemplo daquilo que eu contei. A Plamed, o Plasil me faz mal, mas o médico falou: em 5 minutos os sintomas passarão. Ele mandou aumentar o soro, mandou me dar água, e eu fechei meus olhos. E quando os sintomas passaram, o enjoo também passou. Impressionante. Ela faz efeito no ato da cura. Agora me deixa fisicamente, que eu ainda vou estudar qual é a substância que essa bendita tem, que me dá essa dor de cabeça que parece que eu vou morrer. Mas eu sei que, como ele disse, passou. Diga para o seu irmão: vai passar. Tem hora que você quer arrancar tudo de você. Eu queria arrancar, sabe, ali
do meu braço soro. Tem hora que você quer correr. Pastor, já pensou em desistir de ser crente? Não. Da minha família não. Servir ao Senhor não. Mas de ser líder já. É difícil lidar com o ser humano. E as riquezas estão na eternidade. Os frutos serão colhidos lá. O que nós fazemos, fazemos com amor, porque sabemos que o galardão da herança vem do Senhor. Mas quantas e quantas vezes a nossa pressa nos leva a atitudes premeditadas, mas ao mesmo tempo precipitadas. Na hora de raiva, você fala o que você gostaria de falar? Fala. Mas é certo? Não. Eu sou sincero. Meu irmão, tem hora que você tem que segurar a sua sinceridade. Se olhe no espelho e seja sincero com você mesmo. Você não vê defeito em você, aí você critica os outros. Olhe para a sua personalidade. Se você não tiver uma faíscazinha nos seus olhos ou uma trave, então você pode apontar para os outros. Era muito bom que nós ficássemos chateados com os nossos próprios defeitos e erros, como nós ficamos com os dos outros. Estou orando pelo meu marido, estou orando pela minha esposa. Oro também por você, porque a mudança começa dentro de nós. Deus quer nos usar nessa geração. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou falar o que é muito forte aqui. A igreja brasileira, vimos a morte, infelizmente, da bispa. A igreja brasileira e a igreja mundial não está precisando de animadores de auditório. Não está precisando fazer da igreja uma Mirabilândia para que as pessoas venham. A estratégia, ela é feita, mas aqui não é um parque de diversão nem em nenhuma outra igreja. Você não vem para a igreja, você vem para Cristo para ser igreja. Você vem para Cristo para nascer de novo. Você vem para Cristo para viver a vida dele e declarar o que Paulo declarou em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aplauda Jesus nessa noite. E Jesus foi andando, entrou em Emaús, partiu o pão e eles reconheceram que era o Senhor. Só tem uma coisa que muda o preço da sua precipitação: é voltar atrás. Quando eles viram que era o Senhor, correram para Jerusalém para dizer: nós vimos o Senhor e nós queremos testificar que o que as mulheres disseram é verdade, porque Ele andou conosco. Não entendíamos, não víamos, não percebemos, mas Ele vinha pelo caminho abrindo os nossos olhos. Ele vinha nos mostrando as Escrituras. Volte atrás quantas vezes preciso for. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Você nunca vai perder. Você humilde, você nunca vai perder. Se você decidir reconstruir aquilo que foi destruído, você nunca vai perder. Se você decidir voltar atrás, você nunca vai perder. Se você decidir voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído, antes de ver a ressurreição e o milagre acontecendo. Sabe por que tem gente parada no tempo, no meio do caminho? Porque estão com pendências do passado não resolvidas, não ajustadas, brechas não fechadas. Como é que uma pessoa dessa pode ser feliz? Pode romper com a vida amarrada? Deus quer trazer libertação, e ela depende de mim, de você. Era a hora do banquete, era a noite, e eles voltaram para Jerusalém no escuro. Para ir para Emaús, você ainda vê o caminho, pastor, mas muitas vezes para voltar para o lugar da ressurreição, nós não temos muita visão, porque a mente está tão cauterizada que nós voltamos à noite.
Não importa se está escuro hoje na sua vida, não importa se existem trevas, não importam se os céus estão como bronze. Volte para Emaús. Aliás, volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Mesmo que você não consiga hoje enxergar muitas coisas, mesmo que hoje você não veja o quanto você gostaria de ver, não perceba o que você gostaria de perceber, não vislumbre o que você gostaria de vislumbrar, não atente aquilo que você gostaria de atentar. Eu vi pouco, eu percebi pouco, não importa, volte. E eles voltaram. Voltar à noite é difícil, porque nós temos que enfrentar os perigos da escuridão. Nós temos que enfrentar os perigos onde nós não sabemos o que o caminho nos reserva. Mas eu ainda digo a você, essa é a melhor escolha. Só existe uma forma de acertar em meio a erros. É você voltar atrás, e volta-se atrás se arrependendo, se humilhando. Uma pessoa que sempre está certa, essa pessoa nunca vai crescer na vida. Uma pessoa que nunca está errada, essa pessoa nunca vai amadurecer. Essa pessoa que aponta para todos, mas não aponta para ela mesma, essa pessoa nunca vai alcançar o melhor de Deus. Porque um dos maiores apóstolos que foi usado no mundo bíblico, ele declarou, o apóstolo Paulo: de todos os pecadores, eu sou o principal. Esse humilhante que Deus exalta, Ele ergue o abatido e o necessitado do pó, e o faz assentar em meio aos príncipes. Quantos estão entendendo essa verdade aqui? Seja humilde de coração. Antes você era perdoado e perdoada porque você não via. Agora os discípulos perceberam e viram. Então volte, fala para o seu irmão, diga: volte. E é interessante que eles voltaram, e naquele mesmo dia eles puderam testemunhar que Jesus estava vivo. Eu quero só dizer algo de Deus aqui para você. Eles não só se precipitaram, voltaram atrás, mas eles foram testemunhas vivas daquilo que o Senhor pode fazer na vida daqueles que se permitem. Eles voltaram para contar o que eles tinham visto. Deus quer te usar. Fala para o seu irmão, diga: Deus quer te usar. Mas desse jeito Deus não vai te usar nem para fazer pipoca. Diga para o seu irmão, diga: Deus vai te usar, meu irmão. Se prepare nessa terra. Diga assim para o seu irmão, diga: Deus vai te usar para orar. Deus vai te usar para abençoar pessoas, porque você vai ser próspero. Não vai não, desse jeito não vai não. Vai viver liso, vai ser próspero. Diga para o seu irmão, diga: eu creio. Diga: Deus vai alcançar toda a minha casa. Diga: eu creio que toda a minha família estará rendida aos pés do Senhor. Você crê nisso? Só que tem um detalhe: se eles se precipitaram e foram juntos para Emaús, voltaram juntos para Jerusalém. Isso é maravilhoso. Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Deixa eu te fazer entender uma coisa: a perfeição não está no fato de não errarmos. Vai segurando essas frases. A perfeição está no fato de errarmos, reconhecermos os nossos erros e continuarmos alcançando a perfeição de Cristo, degrau por degrau de glória, até chegarmos à estatura de varão perfeita, que é Cristo. Você está entendendo? Diga assim ao seu irmão: você é uma obra em andamento. Agora tem um detalhe aqui: nós precisamos deixar que o Senhor nos molde. Que ignorância é essa? Eu tenho vontade de botar um ignorante diante de um endemoniado, que eu quero ver ele ter autoridade para expulsar. O cavalo que ele é e a jumenta que ela é, me perdoe a expressão, nas palavras e nas atitudes, eu quero que bote um demônio para fora.
Deixe para ficar chateado com as trevas. Desconta isso na oração. A intensidade de você orar pelas pessoas com raiva de principados e potestades, mas segure o seu temperamento. Você tem um temperamento de Cristo. E tem gente que é uma vergonha você dizer que é cristão e que conhece. Um dia uma pessoa não me viu numa fila, que a pessoa teve uma atitude, ela não viu que eu estava lá, que eu me escondi com vergonha. De que só não diga que é de ir lá da igreja, pelo amor de Deus, porque não é isso que eu estou ensinando. Não atenderam ela naquela hora, ela fez um barraco. Mas essa mesma pessoa foi fazer uma visita e tinha um endemoniado na casa. Ela se urinou todinha e correu. Quebra tudo em cima do cão. Autoridade não se conquista com ignorância. Autoridade se conquista na intimidade com Deus, com os joelhos no chão e com o rosto no pó. Autoridade se conquista no lugar secreto. É lá que você é cheio, que você é cheia. Uma geração orgulhosa, uma geração soberba, Deus não vai usar. Segura isso aqui, de outra vez pode tirar, não cai. Deus quer usar uma geração sarada, uma geração comprometida com Ele. E não se preocupem, eu tenho uma mira 3 para essas caixas. Diga para o seu irmão, diga em nome de Jesus: reflita a Cristo. Eles voltaram de noite. Quantos estão dispostos aqui a enfrentar as trevas e a escuridão para dizer que Ele vive? Levante sua mão assim, diga eu creio. Diga eu creio. Diga eu creio que essa semana eu vou viver e vou declarar a ressurreição de Deus. Você crê nisso? Amém ou não amém? Então aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! Você tem chegado a extremos na sua vida, eu sei, do esgotamento emocional e espiritual. Eu sei da provocação de pessoas, eu sei da provocação do sistema, das circunstâncias, mas eu sei que o Senhor vem no caminho, andando e falando conosco. E no caminho de Emaús, mesmo que os nossos olhos não sejam abertos durante o dia, na aldeia eles serão, e nós voltaremos para Jerusalém.